Volta a pelota outra vez agora na direção do jogador que é Arthurzinho. Chegou na área, rolou para Roberto, atirou, golaço! Oh, legal! Que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Mais um gol, mais uma emoção, mais uma enorme alegria para milhões de brasileiros que vibram com esse momento quase mágico do futebol. E é um gol do craque, do ídolo, do artilheiro que o povo aprendeu a amar. Um homem que nasceu para viver a glória de ouvir o nome dele aclamado nos estádios, numa retribuição carinhosa e justa de toda a felicidade que representa cada momento como este. Entrou Roberto, atirou e gol! Fecha, Roberto pode marcar o segundo, apontou a gol! Tocou a bola para Roberto, atirou e gol! Recebeu Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, atirou, golaço! São gols que vão ficar na história. No caso de Roberto, uma história de dedicação, de garra, de muita força de vontade. Uma história que começa na década de 60, numa casa humilde da cidade de Caxias, na Baixada Fluminense. É onde vive um menino magro de saúde delicada. A mãe, Dona Neuza, já perdeu a conta de quantas vezes o pequeno Carlos Roberto teve de engessar as pernas. E que ironia! Tanto quanto de caçar passarinhos ou de brincar com bola de gude, o que o menino mais gosta é de jogar futebol. E sonha em ser um dia um jogador famoso, um ídolo dos estádios. É a camisa dele, indivíduo competente, o Robertão do Vasco. E a infância dura e sofrida ia dar àquele menino uma determinação, uma vontade de vencer que ele carregaria pela vida inteira. Sim, porque o magro e tímido Carlos Roberto era, na verdade, um predestinado. Uma dessas pessoas que o destino parece escolher para a fama, para a glória. E imaginem só a felicidade de seu Maia, o treinador do São Bento, um time de várzea que era o terror dos campeonatos de amadores da Baixada, ao ver o seu próprio filho, poucos anos depois, transformado num impetuoso comandante de ataque. O pequeno e frágil Carlos Roberto era conhecido agora como um verdadeiro carrasco dos goleiros. Fazia gols, abria as defesas e infernizava a vida dos adversários. E aos 15 anos de idade, levado pelo experiente Gradim, no campeonato seguinte, repetição da dose. Era demais. E um dia, o técnico Admildo Chirol foi chamado por Célio de Souza, o homem que preparava os juvenis, para dar uma olhada naquele fenômeno. Vejam só o que Chirol conta. O Roberto me chamou a atenção pela combatividade, pelo porte e pela maneira de se conduzir em campo. Goleador, inclusive, ele fazia muitos gols no juvenil. Eu então trouxe o Roberto para a divisão superior, para o time profissionais. 26 de novembro de 1971. Em pleno Maracanã, um jogo duro para o Vasco da Gama. O adversário é o Internacional de Porto Alegre. Roberto está no banco e quase não acredita quando é chamado por Admildo Chirol para entrar no time. Vamos relembrar o que aconteceu quase em seguida. Na meia canhota habilitou o Roberto. Vai fechando o menino do Vasco. Entrou na linha intermediária.
A jogada é boa. Aproxima-se da cabeça da grande área. Vem Carbone e foi batido. Apareceu também Paulo César. Passou Roberto. Enfrentou Pontes. Venceu a Ponte. Invadiu a grande área do Inter. O visual é bom. Roberto tem bala na agulha. Vai marcar. Aponta. Atira. É gol! Gol do Vasco da Gama. Um golaço de Roberto, sacudindo a torcida Cruz Maltina. Mais do que o artilheiro, estava nascendo o ídolo. No dia seguinte, a manchete do Jornal dos Esportes dizia: Garoto Dinamite explode o Maracanã. E o apelido nunca mais foi esquecido. Transformou-se num verdadeiro símbolo do artilheiro, o Dinamite, que sempre explode na alegria de mais um gol. Estão desfraldando as bandeiras do Vascão da Colina. Roberto, a vocação do gol. É a camisa dele. Indivíduo competente, o Roberto. Tem peixe na rede do Fluminense. Choveu na horta do Vascão. E como choveu! Daí em diante, o artilheiro nunca mais descansou. Eram gols dos juvenis, dos profissionais, da seleção olímpica e gols de todo jeito. No final de 72, o garoto já tinha garantido a vaga no time de cima. E onde estivesse Roberto, pode ter certeza, estava lá também uma defesa inteira preocupada com a arrancada fulminante, com o chute forte, com a cabeçada certeira. Para Roberto, entrou, vai marcar, atirou, é gol! Gol! A defesa corintiana, através de Wagner e Luiz Carlos, falhou. Veio o Roberto, bateu num gingo de corpo ao jogador Ado e mandou para o fundo do barbante. Agora, escrito no placar do Pacaembu, 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Pacaembu, Morumbi, Mineirão, Beira-Rio, o Brasil inteiro começava a tomar conhecimento daquele artilheiro. A admirar o jovem comandante de ataque que não perdoava goleiro algum. Bola no pé de Roberto, era meio gol, como este contra o Flamengo. Entra Chico Olivier, recupera agora o alfinete, a boca na meta para o Luiz Carlos, atrasou, vai caminhando, entra Chiquinho, entrou Roberto, tocou e gol. Gol! Flamengo 1. Era o campeonato nacional de 73. O Dinamite, a bomba do Vasco, explodia em cada estádio do país. Corner cobrado, chuta Roberto, é gol! Sensacional o gol do Roberto. Um sem-pulo impressionante. Joia, joia, joia. Gol de placa de Roberto no corner batido pela direita. Em peixe na rede do Santos. Agora, Vasco da Gama 1. Santos 0. Mário Viana. Gol! Paulo César Martins entrando na intermediária do Atlético, atacando pelo flanco direito, Cutuca solta na entrada da área, recebeu o Dé, vai fechando, atenção, tenta o tiro, executa, bateu na trave, é gol! Roberto, depois do tiro de Dé no travessão por baixo, chutou uma bala na trave de por baixo. Veio o Roberto e apanhou a sobra, cutucando, colocando à direita do goleiro Musula. Roberto, nada dele. Indivíduo competente, o Roberto. Tem peixe na rede do Atlético. Agora, Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Minha filha, você me acredite, eu conheço o mundo inteiro. Já joguei futebol, já fui juiz de futebol, já fui treinador de futebol.
em toda a minha trajetória futebolística desse Brasil, eu não vi um jogador que seja igual ao Roberto Dinamite. Alô, alô, Roberto, mete o teu no lugar certo. Olha aí, velho guerreiro, esse é o tipo de conselho que Roberto sempre seguiu. Quem não se lembra de 74? Um ano de ouro para o Vasco. No Campeonato Brasileiro não teve para mais ninguém, só deu Vascão. E Roberto lá, conferindo. Um tiro na meia canhota, barreira do Corinthians dentro da área, 5 homens destacando-se, o gigantão pescuma quase 2 metros, caminha Roberto, chuta, passou pela barreira, gol! Gol do Vasco da Gama! Tem peixe na rede do Corinthians, Vasco 1, Corinthians 0. Bateu Jorginho, a boca na meta, cabeceia Luiz Carlos, entrou Roberto, atirou e gol! Gol! Agora no placar, Vasco da Gama 2, Santos 1. No comando do ataque, ao lado do artilheiro, outro craque, Edu. É, o mesmo Edu que viria a ser técnico de Roberto no Vasco e na seleção brasileira. Preparam-se agora Edu e Alfinete, atenção. Correram os dois, atirou Edu no canto da trave. O Roberto é gol! Vasco! Uma dupla dessas era até covardia. E até hoje, Edu conserva o mesmo carinho, a mesma admiração por Roberto. O Roberto é como homem, uma pessoa forte, uma pessoa de garra, perseverante. Eu posso dizer que o Roberto é um vitorioso. E o vitorioso Roberto chegava pela primeira vez a um título invejável. Era o maior artilheiro do Brasil naquele ano. 39 gols, 17 só no Campeonato Nacional. Luiz Carlos bateu a Cláudio na passagem, executa o centro, vai cabecear, Roberto, é gol! Gol do Vasco da Gama! Uma tempestade de bandeiras saudando o gol de Roberto! Roberto de cabeça inaugura o marcador! Vasco 1, Internacional 0, Mário Viana! Gol! Gente boa do meu Brasil, nada melhor do que um gol do Roberto. Do tempo que eu acompanho o Vasco, que não é de hoje, ele é o maior jogador que a gente já teve. Papo firme. E muita gente concorda com o Martinho da Vila. Até mesmo, vejam só, o legendário Ademir Menezes, um dos grandes ídolos de toda a história do Vasco e o maior artilheiro do clube antes da era Dinamite. E como todo fã, Ademir tem um gol que considera inesquecível. Um gol que marcou para sempre seu alegre coração de vascaíno. O que marcou, eu estava presente e foi no Maracanã, foi um chapéu que ele deu no Osmar e no próprio ar ele pegou a bola. Aquilo é jogada de frações de segundo e eu falo porque conheço. E sei que ele ali usou toda a categoria. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o centro, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Matando o arqueiro do Botafogo, que foi a grande figura da partida. Golaço de Roberto Dinamite, desempatando no último minuto. Estão desfraldadas as bandeiras do Vascão. Robertão Dinamite com um gol histórico, um gol antológico, um gol sensacional. Mas nem só de alegria, de vibração, de conquistas é feita a vida de um ídolo. Há sempre um preço a pagar pela fama. E a torcida, quando é apaixonada de verdade, não permite ao ídolo dividir a sua própria paixão com ninguém. E nessa época, 1975, 76, o artilheiro viveu um drama.
Foi preciso muito tempo até que a torcida e a própria família aceitassem o casamento de Roberto. E mais tempo ainda para que se descobrisse a importância daquela mulher na vida dele. Por amor a Jurema, Roberto pensou em desistir de tudo. Mas de tudo mesmo. Até reconhecer que ao lado dela, firme, determinada, decidida, como ele mesmo sempre fora, tudo seria mais fácil. Tudo, principalmente, viver. Alô, Robertão. Você tá na minha galeria, bicho, junto com Ademir, junto com Vavá, artilheiros antológicos. Além das faltas, do chute forte, do oportunismo, você é uma pessoa incrível, um ser humano da maior dignidade, ídolo da criançada, da mulherada, dos barbados. Como torcedor do Vasco, eu tenho muito orgulho de ter visto você jogar. Continue esperando seus gols, como esses maravilhosos que você tem feito. É uma maravilha, viva o nosso Robertão Dinamite. Aí, bicho, manda pau. Esse incentivo dos amigos, dos admiradores, jamais faltou a Roberto. E um artilheiro, afinal, não pode andar de cabeça baixa, não é mesmo? Na vida, como no campo, bola pra frente. E aquela mesma vontade de sempre, lembra? A eterna vontade de vencer. O sorriso de garoto, esse jeitão capaz de cativar qualquer pessoa, voltou a fazer alegre o rosto de Roberto. E ele, mais uma vez, retribuiria fazendo o Brasil inteiro vibrar. 76, torneio do bicentenário dos Estados Unidos. A magia dos gols de Roberto encantando o resto do mundo. Vem caminhando Gil, entregando coro para Getúlio. Entrou na área perigosa, dominou, lutando com o Paquete, levanta Roberto livre, mata no peito, limpa a jogada, vai marcar, atirou, gol! Número 9. Brasil. Quando eram decorridos 30, etapa final, o Brasil repete 70 e tem 4, a Itália tem 1. Rádio Globo. Que empolgação a do Jorge Cury, hein? Mas ele tem lá seus motivos, é claro. Como todos que conhecem o artilheiro de perto, Cury tem um carinho todo especial por Roberto. E ele lembra bem da emoção que sentiu ao narrar esse jogo lá em Nova York. Não é mesmo, Cury? Roberto foi uma figura excepcional. E até naquele jogo, eu coloquei em Roberto um novo apelido, ou melhor, eu traduzi o apelido. Passei a chamá-lo de Bob Dynamite. E foi realmente um sucesso absoluto. Saiba de uma coisa, Roberto, o Brasil inteiro te ama. Brasil! Brasil! Alô, alô, atenção! O Dinamite na seleção, o Brasil já é campeão. O ano de 77 começou bem para Roberto. Ele voltava a vestir a camisa da seleção e voltava a fazer a festa dos brasileiros. Nos jogos amistosos contra os europeus ou contra os sul-americanos pelas eliminatórias da Copa, o artilheiro não deixava escapar uma só chance. Era gol em cima de gol. Lateral cobrada, a bola para Gil, a boca na meta, agarra o goleiro. Soltou, entrou, Roberto, é gol! Gol! Número 9, quando eram decorridos 5 da etapa derradeira. Agora, Brasil 1, Bulgária 0. Bola no meio do campo, tomou Zico, tocou na esquerda, entregando para Marinho, acelera pela esquerda, Marinho invade a intermediária da Colômbia, atropelado por Ortiz, passou, deu a Toninho Cerezo, este cutuca na meia direita, soltou para Zico, vai embora Zico, vai penetrando, afunilou no comando para Roberto Dinamite, para Zico, olha aí a fumacinha do gol, para Roberto Dinamite, atirou, gol! Brasil! Gol! Roberto Dinamite, estão desfraldadas as bandeiras do Brasil. Roberto, o Robertão em tabelinha, joia com Zico. Roberto, olha a camisa dele, indivíduo competente, o Roberto, tem peixe na rede da Colômbia.
Choveu na horta do Brasil. Bola para Cerezo. Cereza Ribelino. A Cerezo, a boca do arco. Entrou Roberto. É gol! Brasil! Gol! Número 9. Quando eram decorridos 4 cravados de luta na etapa final. Agora Brasil 2-0 Brasil. Naquele ano, o Vasco também estava irresistível. Na Taça Guanabara, arrasou os adversários. O Flamengo, por exemplo, levou de 3-0. Vamos recordar? Zanata atrasou para Orlando. Orlando Roberto recebe na entrada da área perigosa. Tem condição, penetrou, vai marcar, atirou, é gol! Gol! Número 10. Na final da Taça Guanabara, Vascão arrasador 2, Botafogo 0. Os 2 gols de quem? Adivinhe só. Orlando rolou, soltou na metade da cancha, entregando a Zé Mário. Narigueta estica na ponta canhota para Roberto Dinamite. Estava adiantada a defesa do Botafogo. Lance é bom, diz Mário Viana. Fecha Roberto, pode marcar o segundo. Apontou, gol! Gol! Vasco da Gama, o laço de Roberto Dinamite, dando tiro de misericórdia no Botafogo. É o gol do campeonato segundo de Roberto Dinamite. Estão desfraldadas as bandeiras do Vascão. Machão da Gama, é o gol do campeonato segundo de Roberto Dinamite, pisando. E no Campeonato Carioca não deu outra. Mais um título para ser comemorado pela torcida do Vasco. Na final, logo quem? O Flamengo. Jogo duro, 0-0 nos 90 minutos, 0-0 na prorrogação. E para mexer com o coração da torcida, a decisão numa disputa de pênaltis. Vai bater Roberto. Prepara-se o grande artilheiro do Vasco da Gama. É o momento culminante depois de 120 minutos de futebol sem gols. Partiu Roberto de pé direito. Gol! Vasco da Gama, campeão carioca de 77. Que bonito é, as bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Estamos em 78, um ano difícil para o futebol brasileiro. Mar del Plata, Argentina. Em plena Copa do Mundo, a torcida anda meio cabisbaixa. Tudo parece conspirar contra o Brasil. A seleção faz 2 jogos muito fracos contra a Suécia e a Espanha. Um mau resultado pode nos afastar da Copa. De repente, uma esperança. O Brasil inteiro se anima de novo. Roberto Dinamite vai entrar em campo. E não é exagero, não. Ouçam só o que o jornalista Sérgio Noronha, que acompanhou de perto o drama de Mar del Plata, diz sobre Roberto. O importante é que ele, ao entrar em campo, ele faz o gol que se espera, o gol que se necessita. Quando lhe dão uma oportunidade, quando o colocam na seleção brasileira, como em 78, ele fez todos os gols importantes da seleção brasileira. Realmente me acredite, a seleção brasileira tem que ter o Dinamite. Brasil! Prepara-se o zagueiro, caminhou, entregando a pelota para Gil, levanta a boca da meta para Roberto, livre, parou, atirou, é gol! Brasil! Número 20.
luta na primeira etapa. Agora no placar. Brasil! Roberto, camisa 20. Áustria! 0. E a história do artilheiro Roberto Dinamite é assim, cheia de esperança, cheia de alegria. Mas houve um dia em que tudo isso de repente pareceu terminar. No início de 1980, Roberto foi vendido para o Barcelona da Espanha. Muita gente chorou na despedida. Aos admiradores de verdade, apesar da tristeza, restava o consolo de acompanhar de longe a estreia do ídolo, que continuava o mesmo de sempre, um artilheiro. Atenção, Brasil! Prepara-se Roberto Dinamite para a cobrança da penalidade máxima. Sensação em Barcelona. Autoriza o juiz. Roberto Dinamite tranquilo. Prepara-se Roberto. Silêncio no estádio. Partiu Roberto, fez a paradinha, tira gol! Gol! Penalidade máxima, inaugura o placar em Nou Camp. 1 para o Barcelona, 0 para o Almeria. Pode vibrar, torcida brasileira. Rádio Globo. Mas era mesmo como um pesadelo, desses em que a gente parece sofrer muito e no final acorda satisfeito. Falou mais alto o coração de vascaíno, o coração de brasileiro. Brasil! E menos de 3 meses depois, Roberto estava de volta. Era felicidade demais. E o melhor é que ele voltava com saudade da torcida, do grito alegre que explode no estádio a cada novo gol. Pobre Corinthians, que não tinha nada a ver com a história e naquele dia acabou tomando 5. 5 gols. E todos de Roberto. Vem pelo comando do ataque, fechando por intermédio de Roberto, apontou, tirou, gol! Tomou então Léo, lançou no comando do ataque do Vasco, fechando pela minha direita, agora é Roberto Dinamite, apontou, tirou, gol! Vai embora o Vasco, embalado, vira funila para Roberto, vai marcar, apontou, tirou, gol! Vira pintinho na meia canhota, um show de bola do Vasco da Gama, deixou para Dudu, detonou, largou o goleiro, fecha o Roberto Dinamite, vai marcar a gol! Vasco! Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou a Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, atirou, golaço! Gols antológicos, gols que ficam para sempre na memória de cada torcedor. Chega a ser difícil selecionar o melhor, o mais bonito. Cada um tem o seu. Um vascaíno como Paulinho da Viola, por exemplo, prefere lembrar aquele jogo entre a seleção gaúcha e uma seleção brasileira, eleita pelo próprio povo. Roberto, claro, era titular absoluto. Do outro lado, a vítima. Desta vez, Leão e Paulinho da Viola recordam. Ele fez um gol que demonstra a categoria, a classe, a habilidade do Roberto, quer dizer, uma coisa consciente, como se estivesse vendo assim, onde eu vou colocar essa bola, né? Vai ser ali. E jogou e não teve defesa mesmo. Vamos acompanhar o novo ataque da seleção do povo. Éder movimenta, lançou para Dinamite, matou no peito. Tem a subida do Leandro, demorou passar a bola, enganou primeiro, saiu o Leão, jogou pelo alto, atirou, gol! De placa do Dinamite no Beira-Rio. Gol da seleção do povo. Um gol impressionante do Roberto Dinamite. E esta talvez seja mesmo a melhor forma de definir os gols de Roberto. Gols impressionantes, gols incríveis, todos com a marca do artilheiro. E quando esses gols são decisivos, quem é que consegue esquecer? Qual é o vascaíno que vai esquecer algum dia o título de 82? Vasco, mais uma vez, super campeão carioca. E mais uma vez, uma chuva de gols do artilheiro Roberto. Forte pelo meio, recebeu, invadiu, vai marcar. É gol! É gol! É gol!
perigosa contra a Portuguesa. Prepara-se Roberto, pouca distância da bola, chutou, é gol! É gol! É gol! Roberto Dinamite na meia-lua da área maior. O goleiro Itamar no centro do gol. Autorizado, partiu pra bola, vai calmamente, atenção, colocou. É gol! Grande jogada para Marquinhos, daí para Pedrinho, subiu, cabeceou, bola para Roberto e Menda, é gol! É gol! É gol! Do Vasco da Gama! Irresistível o Vascão da Gama nesse segundo tempo. Vasco da Gama tá botando pra quebrar. Na decisão contra o Flamengo, Roberto não fez gol, mas por justiça, aquela taça era dele. Dinamite, sendo abraçado pelos jogadores. Fotografia para todo lado. Acho que esse troféu não é só dos jogadores do Vasco, é dessa torcida maravilhosa que nos apoiou a todo instante. Então guarde, nós vamos guardar na nossa sala, com direito a todo torcedor comparecer e poder beijá-lo. Um espetáculo capaz de comover qualquer um. O jornalista, crítico e vereador, mas acima de tudo, torcedor, Sérgio Cabral estava lá. E ele fala do verdadeiro amor que os vascaínos dedicam a Roberto. Eu nunca vi relação igual a essa entre torcida e jogador. Eu nunca vi ídolo tão forte, tão grande quanto o Roberto. Roberto Dinamite representa para o torcedor do Vasco o próprio Vasco. Razão pela qual eu acho que Roberto Dinamite deve ser futuramente o presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. Exagero de torcedor apaixonado? Ou o reconhecimento justo da importância de um jogador como este? Um jogador que chegou à incrível marca de 500 gols. Não 50, nem 100, nem 200. 500 gols. Vamos recordar também, porque vale a pena, aquela noite de festa em São Januário. A noite em que Roberto marcou o gol de número 500. Aqui em São Januário, Roberto Dinamite dominava livre, entrava pela meia-lua, sofreu uma falta violenta, Mário Viana. Bem violenta, como você disse, devia dar um cartão amarelo. Quem sabe agora a galera do Vasco da Gama, o gol 500, o gol esperado da galera do Vasco da Gama. Roberto Dinamite tomando posição, se encaminha para a bola, quem sabe agora o gol 500, atirou, é gol! Gol! Roberto, 500 gols, o Dinamite chegou lá, mais uma festa na vida do homem da camisa que tem cheiro de gol. Roberto, 500 gols, a galera comemora em São Januário. Roberto, o homem dos 500 gols, Leite é o goleiro 500, Roberto é o artilheiro dos artilheiros, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, Roberto, 500 gols, mexeu no placar em São Januário, Mário Viana. Gol! 1984, Roberto faz 30 anos de idade. A torcida comemora e a festa, mais uma vez, é das crianças. Aí. Mais uma festa. Então eu só tenho a agradecer e dizer que tentarei corresponder como vem fazendo dentro do campo, junto com toda a equipe, procurando os resultados melhores, os gols, as vitórias, e colocar sempre o coração vascaíno, o coração alegre, já com as dificuldades que nós enfrentamos. Então eu agradeço de coração essa placa, tem o mesmo significado para mim como teve a presença das crianças, entendeu? E o carinho, a recepção de todos os vascaínos hoje aqui à tarde. E são coisas assim, o carinho da torcida, a alegria das crianças, que fazem renascer em Roberto a cada dia a vontade de acertar sempre. De ser, para essas crianças, um exemplo de atleta e de homem. Uma certeza de que esses pequenos fãs estarão torcendo sempre, como todos nós, pelo sucesso cada vez maior de um verdadeiro ídolo. De um menino pobre que saiu de Caxias levando apenas a esperança e a vontade de vencer. E acabou se transformando no artilheiro que o povo aprendeu a amar. Lá vai Robertaço, entrou na área perigosa, bloqueada agora pelo Zequinha, chegou, driblou o goleiro, atirou, golaço!